faltar nada, Senhor, na vida dos teus amados, que o Senhor cubra eles com o teu sangue carmesim e que nada nos falte, e que o Senhor mande quantos anjos necessários para trazer libertação, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer renovo, Senhor, e te devolveremos a glória que lhe é devida, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, eu trouxe uma palavra, eu li uma palavra ontem à noite que eu queria trazer para vocês e está em Gênesis 29, 31, aonde fala sobre os filhos de Jacó. Então, Jacó, como nós sabemos, ele fez um pacto com Labão, aonde ele trabalharia 7 anos pela filha dele, Raquel, e depois ele, enganado por Labão, teve Lia. Labão concedeu Lia para ele, dizendo, né, que era mesmo praxe da época, que ele tinha que dar a filha mais velha a casamento, para casamento, né, antes da mais nova. Então, na verdade, Jacó ficou frustrado, cobrou de Labão, venceu o prazo e você tem que me dar a minha esposa Raquel. E depois do casamento, ele viu que ele tinha dado para ele Lia. Então, hoje eu não vou falar de Jacó, porque toda vez que a gente lê essa palavra, a gente tem dó de Jacó, fica pensando, Jacó é um coitadinho, Jacó foi enganado, mas hoje eu vou fazer uma ênfase para Lia. Nós vamos falar sobre Lia, porque falam tanto de Jacó e de Raquel e se esquecem de Lia. E, na verdade, muitas de nós somos como Lia. Imagine só naquele dia, Lia foi dada como esposa de Jacó. E em Gênesis 29, no 31, a Bíblia diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, Deus já presenteou Lia, sendo ela uma mulher que poderia gerar filhos, enquanto Raquel era estéril. Então, eu imagino que Lia, naquele momento, depois do casamento, percebeu a rejeição já de Jacó. E percebeu como que ela chegaria naquela tenda. Imagina o emocional daquela mulher. Como eu vou ser recebida por um homem que não me deseja? Não sou eu que ele espera nessa noite, nesse dia. Não era ela que ele estava esperando, e sim Raquel. Lia seria só uma mulher que geraria filhos a ele. Mas o grande amor dele era Raquel. Tanto que ele se propôs a trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então, imagina a mente de Lia. Meu pai me entregou para um homem que não me amava. Me entregou para um homem que não me queria. Então, ela já se sentiu rejeitada pelo pai e rejeitada pelo marido. Então, Lia começou a se desesperar e pensar numa estratégia para conquistar Jacó. Porque ela sabia que em 7 anos Raquel viria. E aí ela não teria mais chances com Jacó. E viver com um homem a vida inteira, que você não tem reconhecimento. E aí não estou falando só de casamento, eu estou falando de tudo. Às vezes a gente está num trabalho há anos que não tem reconhecimento. Às vezes você vive com os pais e não tem reconhecimento. Às vezes você faz tudo pelos filhos e não tem reconhecimento de um ou de outro. Um não te reconhece, ou mais de um. Então, assim, eu estou falando de reconhecimento no plural. Mas Lia, naquele momento, precisava de uma ajuda, de uma intervenção de Deus para conquistar o seu esposo. Porque o emocional dela, ali já começou a ter problemas. Como hoje, né? Nós sabemos que o emocional hoje está muito em alta. As pessoas têm depressão, as pessoas têm síndrome do pânico. Cada dia é uma doença nova na área emocional. E isso tem atingido muitas mulheres, homens também, mas muitas mulheres, porque nós mulheres, né, temos muitas funções, então nós somos as mais atingidas, eu vejo assim, porque os homens conseguem fazer uma coisa de cada vez, nós fazemos várias coisas de cada vez. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, fica muito conturbada. Então, é difícil, muitas vezes, lidar com aquela situação que a gente precisa mudar. Então, na palavra diz que Deus lhe engravidou.
e deu à luz ao seu primeiro filho, a quem se chamou de Ruben. E Ruben, ele quer dizer reconhecimento. Então, o que Lia pensou? Eu dei um filho para Jacó. Eu sou a esposa dele e dei um filho para ele que significa reconhecimento. Então, eu vou ser reconhecida. Ela já pensou, serei reconhecida pelo meu marido. Ele vai me reconhecer porque eu dei para ele um filho, e esse filho vai trazer reconhecimento para o meu casamento, reconhecimento para a minha vida, ele vai olhar para mim com outros olhos, e ali eu poderei ter uma vida ampla com meu esposo. Só que Lia se esqueceu que Deus não olha dessa forma. A justiça de Deus é diferente. Deus, ele tem um amor por nós e ele nos ama, mas ele quer nos ensinar. O nosso sofrimento, ele traz bênçãos espirituais e bênçãos materiais também, mas através daquilo que nós estamos passando. Então Deus, ele primeiro estava transformando Lia para que ela chegasse aonde ele queria, no propósito. Ela estava passando pelo processo para chegar no propósito que Deus tinha, mas ela não estava entendendo. Ela não estava preocupada em trazer a Deus aquilo que era lhe devido, mas ela estava preocupada em ser reconhecida por Jacó. Talvez porque Lia tenha tido um desprezo do pai, nós não sabemos, eu estou aqui parafraseando, mas assim, a Bíblia diz que Lia, ela tinha um semblante caído, olhos baços. Já Raquel era formosa de um porte de um semblante diferente. Então eu acredito que Lia não era uma mulher muito olhada, muito vista, tanto pelos homens como por todos. Ela era uma pessoa triste e ainda por cima se casou com um homem que não queria ela. Então, ali começou a frustração de Lia. Ter reconhecimento. E aquele reconhecimento não vinha. E ela gerou aquela vida pensando que ia trazer vida para ela. E aí o que aconteceu no segundo versículo, o Senhor diz assim, diz que Lia concedeu outra vez e deu à luz a outro filho. E soube o Senhor que era preterida. E me deu mais este, chamou-lhe de Simeão, que significa, aqui, peraí, só um minutinho, ser escutada. Então ela pensou, bom, agora eu tive um segundo filho, eu vou ser escutada. O primeiro filho não trouxe o reconhecimento, mas ela pensou, no segundo filho, agora eu dei um segundo filho para Jacó. Não é possível, agora vai dar certo. Eu vou ser escutada. Eu estou dando um segundo filho para o meu marido e eu vou ser escutada por ele. E mais uma vez, aquilo não aconteceu. Ela não conseguiu o que ela esperava. Jacó amou Lia? Não. Jacó reconheceu Lia? Não. Infelizmente, não houve o que ela esperava. Então, muitas vezes, a gente está esperando ser escutada por alguém que não adianta a gente ficar falando, repetindo, porque a pessoa tem que ser transformada pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence. Não adianta você falar, não adianta você repetir. Tem pessoas que estão anos falando a mesma coisa para a pessoa e aquilo não surte efeito, porque não somos nós, não é sobre nós, mas sobre aquele que nos enviou, sobre o Espírito Santo de Deus que nos convence. Então, não adiantou, Lia, achar que um filho daria conhecimento, reconhecimento de Jacó para ela. A Lia achou que no segundo filho, Deus traria para ela que ela seria escutada pelo marido. E aquilo não aconteceu. E nós estamos esperando do homem, do trabalho, da igreja. Tem pessoas que estão querendo ser reconhecidas na igreja. Fala, Senhor, me dá um dom de cura para que eu possa, meu líder e meus líderes e meus pastores olhem para mim diferente. Mas por que que você quer o dom de cura? Para ser reconhecido pelo homem ou porque você se compadece do doente e do aflito? Por que que você quer o dom de louvor? Para você ser ouvido pelo Espírito Santo de Deus e trazer cura para a igreja? Ou porque você quer mostrar para o irmão que você canta mais do que ele? É isso que nós temos que ver hoje na nossa vida. O que que nós temos feito para o Senhor? Por que que nós queremos os dons? Por que que nós queremos algumas coisas? Para nosso efeito? Para nosso reconhecimento? Nós queremos ser escutada para nós? Não, nós temos que ser escutada para o Senhor. O que o Senhor quer nos falar com tudo isso? Tudo que Lia passou tinha um propósito.
todo sofrimento, toda depressão, toda angústia. Eu imagino que no segundo filho nós vamos colocando pelo tempo, já passaria mais ou menos uns 2 anos, e Jacó trabalhando por Raquel. Então ela pensava o quê? O tempo está passando e ele está trabalhando pelo grande amor da vida dele, que é Raquel, que não sou eu. Eu preciso dar um jeito de fazer com que ele ou desista no meio do caminho e pare de trabalhar por Raquel, e me ame, e me reconheça, e me escute, e veja que eu sou a esposa que ele precisa, ou eu preciso que ele me ame como primeira esposa, e mesmo que Raquel venha, eu seja reconhecida. Era o desespero de Lia, porque ela sabia que quando Raquel entrasse na vida de Jacó, ela seria muito mais do que esquecida, porque eu acredito que Jacó só tinha encontros com Lia quando realmente ele precisava, como homem e como genitor, né, para poder gerar os filhos que ele precisava. Então, no terceiro versículo diz assim: outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora esta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso se chamou Levi. Levi significa apegado. Então, o que que ela pensou? Ah, agora não tem jeito. Agora eu tenho certeza que meu marido vai se apegar a mim. Agora, com certeza, Jacó vai olhar para mim, vai se apegar a mim, porque o primeiro ele não me reconheceu. O segundo ele não me escutou, mas esse ele vai se apegar a mim. Eu tenho certeza que desse filho vai trazer uma bênção. Eu vou ser escutada, eu vou ser reconhecida e eu vou ter apego do meu esposo sobre mim, porque eu sei que esse é o filho que o Senhor nos deu. E continuou ali, colocando a sua expectativa nos filhos, colocando sua expectativa em gerar somente para ela o que ela queria de Jacó. Só que Lia se esquecia que existia um Deus poderoso que podia mudar a história dela. Só ele poderia mudar a história dela, mais ninguém. Só ele poderia fazer com que Jacó a reconhecesse. Só ele poderia fazer com que Jacó a escutasse. Só ele poderia fazer com que Jacó se apegasse a ela. Mas ela estava tão frustrada em viver uma vida plena com seu esposo, porque depois de eu estava lendo sobre uma neurocientista, aonde ela fala sobre o cérebro de uma criança, assim é o nosso também. Ela fez um teste em 2 cérebros de uma criança amada e uma rejeitada. A criança amada, que foi desejada pelos pais desde a concepção, que foi criada, teve aquele amor, e ela tem um cérebro perfeito. O cérebro da criança rejeitada tem margens escuras, tem apagadas, como for da rejeição mesmo. Então existe uma diferença entre uma pessoa de um cérebro rejeitado e de um cérebro amado. Então, eu imagino que naquela época não tinha esse tipo de ciência, mas Lia, ela era rejeitada. E imagina como é que estava o emocional dela, o cérebro dela. Ela só podia clamar ao Senhor, ela não tinha ninguém que ajudasse ela. Ela podia ter as servas, mas o que elas poderiam fazer por ela? Só se ela fosse estéril, ela poderia usar as servas para ser mãe dos filhos dela ou para ajudá-la no dia a dia. Mas para trazer alegria para o espírito, alegria para a alma, alegria para o que ela precisava, só o Espírito Santo e o Senhor poderia trazer. Mas Lia não sabia que Deus tinha um propósito e que ele estava preparando ela do terceiro filho ao quarto para mudar a história dela. E no quarto, e a Bíblia diz que no versículo 35, de novo concedeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou de Judá e cessou de dar à luz. A Bíblia diz que Judá significa louvor. E ela diz aqui, a Bíblia diz, de novo e deu a luz, e disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Então ela entendeu que na primeira vez ela queria o reconhecimento de Jacó. Na segunda vez ela queria ser escutada por Jacó. E na terceira vez ela queria ser apegada. Mas na quarta vez ela entendeu. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Então, quando ela entendeu que ela ia louvar ao Senhor, que ela estava entregando ao Senhor e não ao homem, tudo começou a mudar.
Então, o que aconteceu? Judá significa louvor. A Bíblia, ela não entendia que ela estava gerando o maior propósito da vida dela, que Judá seria da linhagem do nosso Messias, de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. E ela não entendia isso, nem ela sabia o quanto ela estava sendo escolhida para trazer um nome tão grande para a linhagem do nosso Messias. Na Bíblia, a palavra Judá é mencionada 755 vezes. Então, Lia gerou o louvor ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer, porque em Deus nós nunca seremos abandonados, em Deus nós nunca seremos rejeitados, em Deus tudo aquilo que nós nunca recebemos até hoje, nós vamos receber. Porque Deus, ele não está preocupado com, não que Deus ele não seja um bom Deus e não se preocupe com o nosso emocional, sim, ele se preocupa, mas o Senhor tem um projeto para cada um de nós. E todo processo, ele tem que trazer uma cura. E Lia tinha que ser curada pela rejeição do pai, Lia tinha que ser curada pela rejeição de Jacó, e Judá fez isso. Judá trouxe para Lia o louvor que ela nunca trouxe aos lábios dela. E o Judá trouxe para a vida da Lia, onde tirou os medos, porque ela falou: desta vez eu louvarei ao Senhor. Ela entendeu que não adiantava ela ficar gerando e achando que através dos filhos ou através dela, do que ela fazia, porque ela achava que ela estava tendo filhos para a bênção, para a glória dela. Mas quando ela entendeu que ela tinha que ter para a glória de Deus, aí sim as coisas mudaram para Lia. Eu creio nisso. E eu creio que Lia ela tinha atributos e muitas qualidades, tanto quanto Raquel. Eu tenho certeza disso, que Deus deu a Lia atributos e qualidades tanto quanto Raquel. Embora o homem quisesse Raquel, mas o Senhor escolheu Lia para que tivesse uma geração abençoada. A Bíblia fala que a tribo de Judá foi uma das tribos que mais honrou e obedeceu a Deus. O louvor, ele destrói muralhas. Josafá, o rei Josafá, ele não tinha exército e nem tinha como vencer aquela guerra. E ele foi falar com Deus. Ele falou: Senhor, o que nós vamos fazer? Deus, qual é a estratégia? E qual foi a estratégia que Deus deu? Coloque na frente da batalha os que tocam, os que cantam, e vocês vão vencer. E venceram a batalha através do louvor. Não foi diferente com Josué, quando as muralhas caíram. Então, o nosso louvor tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que louvar a Deus, não é só de boca, não é só na igreja, no domingo. Nós temos que louvar a Deus todos os dias da nossa vida. O nosso louvor não é só cântico, o nosso louvor é as ações, o nosso louvor é os pensamentos, o que nós vemos. O que tem sido louvor para nós? O que a gente tem visto tem sido louvor para os irmãos que nos olham? O que nós temos falado tem sido louvor? O que nós ouvimos tem sido louvor? Porque nós temos que ser luz onde estiver. As trevas estão reinando nessa terra e nós temos que ser luz. Luz do Senhor onde chegarmos. Nós temos que filtrar o que pensamos, nós temos que filtrar o que vemos, o que falamos. Porque no momento de ira, eu acredito que nos momentos que Lia se frustrava e via que aqueles resultados não aconteciam, o coração dela se frustrava como o nosso se frustra. Muitas vezes nós se iramos, porque nós somos humanos. Não adianta nós não falarmos aqui, não, não, eu não me iro. Não, eu não peco. O meu coração muitas vezes não murmura, minha mente não murmura. É mentira, é hipocrisia. Porque nós, sim, muitas vezes murmuramos. Nós temos um tempo do fim. O tempo está se estreitando. As lutas estão se estreitando. Está cada vez mais difícil viver nessa terra. Está mais difícil a cada dia dar louvor a Deus. Mas o Senhor nos avisou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, assim, seja o que for que você esteja passando, no casamento, no trabalho, na família, com uma doença, esperando assim, agora Deus vai me dar a cura, agora eu vou receber a bênção do Senhor, agora eu vou receber a promoção que eu estou esperando, agora o meu marido vai me reconhecer, agora ele vai olhar para mim com os olhos que eu espero. Esqueça isso. Louve a Deus. Louve a Deus.
Faça da sua vida uma adoração e Deus ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Porque tem pessoas que pensam assim: nossa, eu escolhi errado. E agora? Agora, se eu me separar, é adultério, eu não posso mais casar com outra pessoa, e fica aquele transtorno e aquela dificuldade. Ah, mas o que que o fulano vai falar? Eu sou uma líder na igreja, que eu me separei, que eu me divorciei. Ah, o que que vai ser de mim? Então, assim, nós não temos que pensar o que os líderes vão falar. Nós temos que ser obedientes aos líderes, sim. O Senhor nos deixou isso. Mas nós temos que pensar no que Deus tem para nós. Onde nós estamos errando? Onde nós estamos falhando? De quem nós estamos querendo reconhecimento? De quem nós estamos querendo ser escutada? De quem nós estamos querendo ter apego? Tudo isso tem que estar no Senhor, em mais ninguém. É Ele que nos reconhece, é Ele que nos escuta e é Ele que nos traz apego. Então, que essa palavra nesta manhã possa trazer vida para cada uma de nós, que Deus possa transformar tudo aquilo que está morto em nossa vida, que toda a rejeição do passado na nossa vida hoje seja quebrada e lançada aos pés da cruz. Rejeição de todas as áreas da nossa vida que nós passamos, porque assim, às vezes a gente é rejeitado em alguma coisa e aquilo ele vira uma chave. Às vezes você pensa que não, mas aquilo vira uma chave e você vai trazendo para a sua vida futura. Ah, mas será que vai acontecer de novo? Será que essa pessoa vai fazer de novo comigo o que aconteceu no passado? Será que aquele meu trabalho, porque deu errado, agora aqui também vai acontecer? Não. Nós temos um Deus que quebra maldições hereditárias. Ele transforma maldições em bênção. A Bíblia diz que ele visita até a quarta geração, mas também abençoa até a milésima. Então, nós temos que declarar todos os dias que nós não temos maldições sobre nós. Nós temos que declarar todos os dias que a armadura de Deus, de Efésios 6, está sobre a nossa vida e que através dela nós estamos inabaláveis. Que nós não seremos derrotadas, que nós estaremos de pé em meio às adversidades. Em meio àqueles que não nos olham, que não nos reconhecem, que não nos escutam e que não têm apego a nós. O Senhor sempre vai ter o melhor para nós. O Senhor sempre vai cuidar de nós em tudo, em todas as áreas. Não importa aquilo que está afligindo a sua vida. Não se preocupe mais com quem não te reconhece, não se preocupe mais com quem não te escuta e não se preocupe mais com quem não se apega a você, porque o louvor virá. Assim como o louvor chegou na vida de Lia, o louvor está chegando em nossa vida. Essa semana eu orei com uma irmã muito abençoada que ora comigo, e ela leu para mim Cantares, aonde diz: o tempo de cantar chegou. E eu, e eu transfiro e declaro para vocês, nesta manhã, que o tempo de cantar chegou sobre nós. Nós vamos cantar um novo cântico em nossas vidas, nas áreas que nós precisamos, em tudo que nós precisamos, o Senhor vai nos dar um novo cântico. Eu creio que nós não estamos reunidas aqui em vão, porque aonde há um ou dois reunidos, ali o Senhor está. E a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela tem vida, ela traz vida. Ela não é uma palavra que a gente ouve uma pessoa do nosso trabalho que fala: ah, eu vou te dar uma promoção e depois ele te esquece. Ah, olha, você é muito boa no que você faz. Só que daqui 5 minutos ele nem lembra mais que falou aquilo para você. Mas aquele que te prometeu que vai te abençoar, aquele que prometeu que vai te curar, aquele que te prometeu que vai te dar um casamento, aquele que prometeu que vai mudar a história da sua vida, aquele que prometeu que vai pegar aquele coração de pedra e vai transformar num coração de carne, aquele que prometeu que nos ouve todos os dias, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele vai mudar a nossa história. Por isso a gente tem que fazer o que está na Bíblia. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nós vamos viver um novo tempo do Senhor. Eu declaro nesta manhã que tudo que em nossa vida estava paralisado será liberado pelo sangue do Cordeiro. Por ele, tudo é por ele. Pelo sangue do Cordeiro nós seremos saradas. Pelo sangue do Cordeiro, tudo que ficou no nosso passado será lavado agora pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro nós receberemos o melhor de Deus a partir de hoje. Pelo sangue do Cordeiro nós teremos vitória nas áreas que nós nunca tivemos. A partir de hoje haverá um destravamento no mundo espiritual. As portas de bronze, os ferrolhos de bronze serão estourados, porque eu creio que Deus está mandando anjos da maior patente do céu para quebrar esses ferrolhos. Tudo que estava paralisado em nossas vidas será quebrado, desfeito. Tudo que nos impede de caminhar na presença de Deus,
tudo que nos impede de ser o que Deus quer em nossas vidas, tudo que nos impede de fluir no Espírito hoje, está sendo destruído pelo sangue do Cordeiro. E que nós possamos deixar na cruz, aos pés da cruz, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nós esperamos de outros, porque quem vai nos recompensar de tudo é o Senhor. Não se preocupe com amanhã. Eu sei que é difícil, nós vivemos numa terra onde a gente se preocupa com amanhã. Senhor, o que será de mim amanhã? O que será do meu trabalho? O que será dos meus filhos? Mas aquele que nos deu a vitória, aquele que deu os 4 filhos para Lia, cuidou dela. E aquele que nos deu todas as responsabilidades que nós temos, todas as guerras que nós vivemos, também trará o louvor para nós, como trouxe para Lia. Amém? Que essa palavra tenha falado no coração de vocês, como falou na minha, porque eu sempre lia essa palavra e ficava pensando, nossa, coitado de Jacó, eu sempre vi o lado de Jacó e de Raquel, mas eu nunca parei para ver quem realmente ele era. E o quanto ela foi sofrida, o quanto ela foi rejeitada, o quanto ela se sentiu amargurada, o quanto ela sofreu por não ter e tentar ser escutada, tentar ser reconhecida e tentar ter apego de alguém que não olhava para ela. Mas quando ela entendeu que ela ia louvar ao Senhor com o seu 4º filho, ela entendeu que Deus abençoaria todas as suas gerações, todos os seus outros filhos, e que o louvor a Deus traria a ela o que ela esperou por tanto tempo. Então, em nome de Jesus, eu vou perguntar para a Mayara agora se a gente já vai orar para encerrar, se alguém quer falar alguma coisa, mas eu creio que nesta manhã o Senhor está nos dando um louvor novo, está descendo sobre a nossa vida. Um louvor de vitória, um louvor em nossa, eu creio que a mesma batalha que teve Josafá, hoje nós entramos nessa batalha, na nossa batalha. E a vitória é certa. Não tem como a gente não vencer. Nós já estamos com as armas e nós vamos vencer em nome de Jesus. Não tem como não vencer. Ele já venceu por nós e nós vamos tomar posse da vitória hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém, maravilhoso. Gratidão pela palavra, veio muito Amém, de amém. ao Obrigada coração. pela E a palavra é oportunidade. tão linda, né? Porque a gente às vezes lê várias vezes aquela mesma passagem e aí de Sim, repente você lê vem um outro entendimento, um né? Uma outro outra entendimento. visão, um outro aprendizado e muito Sim, maravilhoso. Gratidão. amém. Não sei se a Cleidinha Amém. tá. Eu que agradeço pela oportunidade. Amém, palavra maravilhosa. Eu também nunca tinha visto por esse lado. É muito interessante essa visão, né, que o Senhor trouxe a respeito da vida dela, porque assim, geralmente os 2 principais que são sempre tratados no assunto, né, é o principal, e Raquel sempre é citada, e Sim, não Lia. Lia. E aí é muito interessante esse tipo essa ilustração, né, que o Senhor traz, essa visão a respeito da vida dela, e que eu creio que hoje o Senhor traz um novo tempo, né, nas nossas vidas, um novo tempo de Amém. louvor. Eu Eu creio, creio. recebo, e que nós venhamos Amém. propagar Eu essa também palavra recebo. dessa maneira, e Amém. crer, né, que o Senhor nosso Deus realmente Ele é o que guia todas as coisas. E como Ele Sim. deu um 4º filho para ela, e você vê, que coisa interessante, né, o Messias veio da linhagem dela, Da linhagem não dela. foi da amada. Não, foi da Gente, é linhagem muito dela. incrível, muito incrível. E a palavra Judá é mencionada na Bíblia 755 vezes. Então, nós andamos com o leão da tribo de Judá. Não há o que temer. Não há o que temer. Através de uma mulher tão sofrida, tão rejeitada, nós hoje temos o Messias. Acesso direto, direto. Aonde a gente dobrar nosso joelho, aonde a gente fechar os nossos olhos, o Senhor vai nos ouvir. Glória a Deus por Amém, isso. glória a Deus. Amém. Aleluia. Será que alguém quer comentar mais, gente? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa também. A Claudinha. Clau, pode falar. Bom dia, gente. Que bênção. Denise, eu sou a Amém. defensora das mulheres da Bíblia. Que Sabe que bênção, Cláudio. eu tenho muitas menções, assim, pensamentos, e assim, Deus fala muito comigo. Então, Lia,
Penina. Eu tive já Uhum. uma oportunidade de fazer uma explanação sobre a vida de Penina, Nossa, que bênção. porque, assim, é tão revelador, né, quando você olha para o outro com um olhar de misericórdia. Sim, Porque é assim que a gente precisa fazer, olhar para o é, outro com um olhar de misericórdia. As pessoas sim, erram sim, mas elas também precisam de misericórdia e sim, reconhecimento sim. do potencial que elas têm. Possivelmente É elas não verdade. saibam usar, mas elas têm, todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz, sim. E eu não quero ser repetitiva, mas talvez algumas pessoas aqui não tenham ouvido isso. Alinhado àquilo que você falou sobre o desenvolvimento do cérebro, por acaso foi com a Rosane Alves que você ouviu Foi, essa... Ah, foi. gente, ela é Ela é fantástica. maravilhosa, né? Rosane Alves é imperdível, gente, Sim, você tem que sim, seguir essa sim. mulher. A gente aprende tanto com ela, Tanto é, através da muito. neurociência, na Neurociência, Bíblia, vale muito a pena. muito. E quando eu fazia faculdade, uma professora explicou para a gente, trouxe lá uma explanação sobre o estudo dos setênios. Você Uhum. conhece, Denise? Não conheço muito a fundo, não. Tá, o estudo dos setênios é um período a cada 7 anos da vida do ser humano. E Certo. aí você faz uma comparação. Então, eu vou tentar explicar rapidamente. Você pega uma Não? criança de 0 a 7 anos Uhum. em duas situações. Aquela criança que ela é acompanhada pelos pais, que ela recebe amor, dedicação, carinho, que ela recebe cuidados desde pequena. Ela ouve música, ela é impulsionada a ser feliz, né? A ser cuidada, amada. Ela ouve histórias antes de dormir. Ela Sim, ganha beijos e abraços, a família a ama e tudo mais. Ela é cercada de coisas boas e pessoas que falam que o mundo é bom. Então, ela cresce sim. dos 0 aos 7 anos, ela tem uma formação de que o mundo realmente é bom, que existe castelo, que existe princesa, Uhum. que existe príncipe, né? Aquela coisa do resgate, do amor, Sim. da entrega e tudo mais. Aí você pega uma outra criança, do 0 aos 7 anos, que ela mora numa situação de risco, muitas vezes ela passa por violência doméstica, Uhum. ou ela mora no mesmo quarto e na cama que ela dorme, dorme mais 5. A Uhum. comida é dividida, nada tem, nada pode, Sim, tudo que tem muitas vezes é doado ou está estragado. sim. Ela não ouve histórias, ela não tem abraço, ela não tem palavra de afirmação, porque o tempo é curto, todo mundo tem que trabalhar, ou as pessoas não têm estrutura emocional e mental para educar uma criança, e aí cria-se daquele jeito que a gente já imagina. Essa Uhum. criança ela é levada para as ruas muito cedo, ela é levada para o farol para Sim, vender coisas, ela é levada para a rua para ver e vivenciar a maldade, né, que tem ali, sim, as coisas erradas. sim, Então ela cresce entendendo que o mundo não é bom. Não existe sim. castelo nem princesa. Não existe resgatador. E que ela é quem tem que se virar para poder sobreviver mais um dia. E aí vem o período dos 7 aos 14. Dos 7 aos 14, a primeira criança, ela é direcionada com a educação. Ela, às vezes, tem muitas oportunidades de praticar esporte, de aprender outra língua, de fazer qualquer outra coisa legal além da Uhum. escola, né? Ela continua ganhando brinquedos e roupas, ela continua se divertindo, ela continua aprendendo e ela é amada. Sim. A outra criança, dos 7 aos 14, a situação vai piorando, porque conforme ela vai crescendo, ela tem uma noção do que é a vida dela. E ela acaba praticando as mesmas coisas que todo mundo ao seu redor praticava, com maus exemplos. Sim. Obviamente, gente, a gente sabe que tem aqui algumas famílias, né, poucas famílias, diante de tudo isso, que sobrevive a um mundo de caos, né, Sim. que tem uma busca constante com o Senhor para que a família seja diferente daquilo que ela está vivendo, diferente da Uhum. sociedade que está inserida. Sim. E essa criança de 7 a 14 que aprende tudo isso, ela entende que o mundo não é bom e que ela não tem nada. E ela Uhum. queria ter aquilo que nós temos. Então ela Sim. começa o quê? A praticar o que é errado. Ela vai roubar e vai matar. Sim. Ah, lógico que a gente tem, né, as exceções. Mas assim, aí Tá. é interessante vocês depois estudarem, chama setênios. E Eu aí coloquei aqui, qualquer. você está desafiada a começar a ler a partir da sua faixa etária.
Pegue a sua Sim. idade e avalie a sua faixa. Você vai ter Uhum. uma compreensão ampla de muitas coisas que você está vivendo hoje e coisas que você já viveu quando você ler os outros períodos, você vai Uhum. começar a entender. Sabe aquela sessão com a psicóloga? Vai ser feita Sim, agora, né? entendi. E é muito importante. Por isso que, quando a gente fala sobre família, né? E a gente, lógico que eu estou trazendo aqui para a gente uma família estruturada, a Uhum. importância que a gente tem, que se tem em valorizar os filhos, em Sim. dedicar a eles a importância que eles realmente precisam receber, né? Com educação, com limites, né? Com Uhum. direcionamento, com palavra, Sim, e tomar esse cuidado, né? Eu tenho 3 filhas. sim. A educação foi dada praticamente igual. Claro que ao passar dos anos a gente vai amadurecendo, ou vai Sim. aprendendo outras coisas, mas e cada uma pensa diferente, age de maneira diferente, Diferente, sim. né? E, e é interessante isso, mas o amor é intenso para as 3. Sim. É intenso. Não, eu não consigo enxergar uma possibilidade de se amar um filho mais do que outro. Eu acredito que a gente consiga amar alguém numa intensidade maior, numa situação específica, com Uhum. uma questão de orgulho pelo que está acontecendo, de Uhum. prazer, de alegria, Sim. né? E quando a gente repreende, não é a falta de amor, mas é Não. uma necessidade de ajuste, não é Sim. verdade? É verdade. E, e eu vejo assim, Lia, ela passou por um processo muito doloroso desde pequena, porque a Bíblia fala como ela era. Esse Sim. semblante caído, né, a Bíblia diz o seguinte: o sorriso, a alegria, aformoseia o rosto, A famosa erros. não é Verdade. verdade? É verdade. Tem pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa não é bonita, mas ela tem alguma coisa nesse olhar, ela tem alguma coisa no Sim. coração dela que a faz linda, a É faz verdade. linda. Você olha e fala, meu Deus, que Sim. pessoa linda, né? Uhum. Então, esqueci o versículo, mas eu gosto muito desse versículo. É, Então, imagina, o semblante dela caído, imagina a amargura que essa mulher vivia. Que experiência de sim. vida essa mulher passou para os filhos dela, gente, Sim. para as Sim. pessoas ao seu redor, né? Por mais que as Expectativa, né? pessoas não, e por mais que as pessoas dissessem para ela que ela era uma boa amiga, que ela era uma boa Uhum. companheira, que ela era uma boa prima, que ela era muito Uhum. legal, assim, que a gente gostavam dela, ela não conseguia, porque ela precisava do reconhecimento de uma pessoa, Sim. aquela pessoa que não dava para ela aquilo que ela precisava. E é Sim. muito triste quando a gente procura numa pessoa o reconhecimento que ela não vai dar, É porque ela verdade. não está preparada para isso, ela não foi treinada para isso e ela não vê em você o seu valor e a sua qualidade. Então não E, adianta ficar insistindo, é dar murro em ponta de faca, é verdade. E ninguém dá o não que é? não tem, né? Exatamente. Ninguém dá o que não tem, né? Não tem, quer dizer, né? Ninguém te dá aquilo que não tem Que não tem. destinado para você, né? Sim. Porque para Raquel ele deu, É, da para Raquel maneira ele deu. dele, né? Mas é uma situação, é uma história assim para a gente discutir por muito tempo, né? Por Discutir muito tempo. relacionamento, discutir a reação das pessoas, né? Sim. E se amar. A Lia fazia questão de ser reconhecida por ele, mas ela precisava ter aprendido primeiro a se amar, a A se se amar. valorizar como Sim. mulher, né? Sim. Como mãe, como provedora ali da educação dos filhos, do cuidado. Sim. Mas é isso. Vamos conversar com ela quando a gente chegar lá, né? Vamos sim. Tem algumas pessoas que eu falei que quando eu chegar no céu, eu quero sentar com elas particularmente. Vai ser um Várias. café longo. Tem algumas pessoas que eu quero pegar e falar: olha, eu vou na sua casa hoje, tá? Hoje é na sua casa que eu vou. Eu, Ah, eu muito falei que eu vou legal. fazer uma lista, já vou chegar com a lista lá no bolso, entendeu? Na hora que eu for transladada, mesmo do corpo corruptível para o incorruptível, a lista tem que ir no bolso. É muito Eu, legal isso. a Não gente vejo tem a umas hora. Pode. experiências com Deus, né? Mas muito importante isso que você falou dos filhos. Isso é verdade, cada um é diferente do outro. Eu tenho 4 filhos. E um Uau. é diferente do outro. Um tem uma maneira diferente de pensar do outro, mas eu amo todos iguais.
Às vezes até eles falam aqui em casa que eu gosto mais do caçula. Não é. É que no tempo que nós vivemos hoje, na geração que nós estamos hoje, requer mais cuidado. Sim. Requer mais cuidado. Os outros estudaram em colégios cristãos, que eram adventistas. Esse não está no colégio cristão. Então, assim, eu preciso ter mais cuidado, porque hoje eu falo assim que até eu sou chata às vezes, eu falo mesmo, eu fico na orelha dele, eu falo mesmo, Isaac, sabe por quê? Porque se eu não falar, o mundo fala. Então eu falo mesmo, eu repito, Exatamente. e eu falo todo dia a mesma coisa. Às vezes ele fala, tá bom, mãe, você já falou isso ontem, você já falou, mãe, eu falo, e vou falar todo dia, porque se eu não falar, o mundo fala. E você vai ouvir todo dia o que eu tiver que falar, meu filho. Porque é pro seu bem, é porque eu te amo, é porque eu não quero que nada aconteça com você. E aí eu fico falando, eu falo na orelha de todos. Porque eu sei que o mundo não perde tempo. Então eu preciso tentar ir à frente para instruí-los, né? Instruí-los Uhum. e mostrar para eles que realmente nós temos uma experiência maior, nós temos uma visão maior. Só para terminar, imagina os filhos de Lia. A frustração, ela mesma devia, depois, com tanta rejeição, transferir para Sim. ele a mesma rejeição, porque ela devia falar, Rubem, você que traz, o seu nome traz conhecimento, não me trouxe reconhecimento a Jacó, então você não serviu para nada. Aí depois ela teve Simeão. Eu achei que através de você eu seria escutada e eu não fui escutada. Então também o seu nascimento não me trouxe nada. Aí depois Levi, agora você era apegado, ele vai ser apegado a mim. E nada aconteceu. Então eu imagino que até os filhos sofreram uma certa rejeição de transferência, porque se a gente não for curada, a gente transfere. Até sem perceber, a gente transfere para os nossos filhos aquilo que a gente viveu. Eu tomo muito cuidado com isso, porque palavras que às vezes a gente ouviu na nossa infância, para a gente não trazer para a nossa vida hoje, algum pensamento, alguma situação, porque a gente percebe que algumas pessoas falam sobre déjà vu, né? Que existe déjà vu e tal, que são algumas situações que você percebe que já aconteceu com você e está acontecendo agora. Então, nós temos uma chance de mudar hoje, né? Aquela situação que naquela época nós não podíamos, porque não tínhamos conhecimento, não tínhamos visão, mas hoje nós podemos mudar. Através de Jesus, nós podemos trazer palavras e através do Senhor as pessoas podem ser curadas através da ciência, porque Deus disse que a ciência se multiplicaria e nós temos sim que estudar. Tem pessoas que têm a cabeça muito pequena e falam que não precisa disso, não precisa, não. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que pedir ajuda quando necessário, de psicólogos. Eu acredito sim que, em primeiro lugar, vem a intervenção de Deus, mas que nós precisamos fazer a nossa parte também, nós precisamos. E É eu vou, verdade, sim, né? Cláudia, dar uma olhada sobre esses centênios. Eu fiquei muito interessada, vou estudar sobre isso. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Uma Obrigada. palavra abençoada. Só para Eu também complementar, vou ler a depois eu. respeito, vou É estudar a importante respeito isso. também. Só para complementar, depois eu vou Uhum. colocar no grupo os banners da aula que eu dei ontem para as crianças, e vocês vão conseguir observar, né, o que a gente está mais ou menos falando aqui, que foi a palavra que eu levei Uhum. para eles ontem, palavra de afirmação, né, Ah, do que se bênção, pode sim. fazer, que num mundo em que tudo se parece normal, mas a gente tem que ter o cuidado de Sim, fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, né? sim, com certeza. Nós não somos daqui, Nós não né? somos aqui. É verdade, nós não somos aqui. Nós estamos de passagem, né? É, Somos exatamente. cidadãos do céu. Eu falo isso direto no meu trabalho. Qualquer hora dessa eu não vou aparecer. Meu diretor fala, como não vai aparecer? Eu falo, não vou aparecer. Qualquer hora dessa. Eu falo de Jesus direto lá, mas lá é um lugar que o Senhor me colocou mesmo para orar, mas tá difícil. Até orem por mim, apresentem meu trabalho quando eu estiver orando. Mas eu sei que tem um propósito e eu falo para ele, qualquer hora dessa eu não vou aparecer. Qualquer hora dessa, filho, Jesus vai voltar e não adianta me ligar. 24 horas que nem você me liga, me procurar porque não vai me achar. Nem ameaçado eu perder meu descanso semanal remunerado. É. Olha, quando Jesus tocar a trombeta, quando tocar a trombeta, eu já quero ser uma das primeiras. Eu falei, tô indo, Jesus, não quero saber de mais nada dessa terra. Eu só quero Amém. parabenizar pelo Isaac, porque assim, ele tem sido referência. Amém. Nós temos visto, né, o procedimento dele,
frente aos outros, né, a todos que estão ali, quando a gente vai ministrar uma aula, ele está sempre ajudando, ele assim desponta, realmente tem sido assim uma bênção. Então Amém. tudo tá dando certo. Tá dando Continua que tá certo, né? dando certo. Ah, que bom, graças a Deus. Eu tô lutando, tô guerreando dia a dia, porque essa idade é complicado, 14 anos, né? E ele tem uma diferença da minha última filha da Tati, de 11 anos, né? Então, assim, quando eu achei que eu não ia ter mais filhos, estava tudo certo. O Senhor já tinha falado que ia dar, mas eu estava lutando para não ter mais filhos, né? Já falei, não, tá tudo bem. Eu tenho 3, a última tem 11 anos, mas o Senhor me deu o filho da promessa, que ele falou que me daria, né? Todos são da promessa, mas Isaquinho é a rapa do tacho. E eu sei que o diabo luta muito, então eu falo mesmo. Ele fala, mãe, para de falar. Eu já entendi. Eu falo, não, eu não vou parar de falar. Eu vou, enquanto eu estiver aqui na Terra, você vai me ouvir, porque o mundo fala, eu sei que o mundo fala, eu sei que a escola fala, os amigos falam, então eu vou falar. Amém. Amém. Você ora então, Dê, para a gente Oro, encerrar? claro, oro sim. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, nós te agradecemos por esta manhã, por esse momento de qualidade que passamos juntas. Te louvamos pela vida de cada uma das pessoas, Senhor, que estiveram aqui. Te louvo por esse aprendizado também que a Cláudia trouxe sobre para nós. E, Senhor, nós te louvamos pela vida da Cleide, da Maiara, Senhor, de todos que estão no grupo, que o Senhor possa trazer um novo tempo sobre nós, que o Senhor possa trazer mais conhecimento, que o Senhor possa trazer, Senhor, mais humildade nas nossas vidas, que o Senhor possa trazer o Espírito Santo, que ele venha, Senhor, de uma maneira sobrenatural, nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando para um novo tempo. Eu tenho certeza que nós não seremos mais as mesmas a partir de hoje, que o Senhor tem um novo cântico em nossas vidas, que alguma guerra que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que pelo menos uma delas, hoje nós vencemos. O louvor venceu sobre nós. Então, Senhor, assim como o Senhor tem feito desde o passado, faça novamente, faz de novo em nossas vidas. Faça, Senhor, faça que muralhas caiam, faça, Senhor, que as portas de bronze sejam destruídas, em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, Senhor, que armadilhas sejam destruídas sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, e que o Senhor mude, Senhor, a nossa maneira de pensar, de agir, e que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas de maneira única e especial. E é o que eu digo sempre, nós te devolveremos o louvor que lhe é devido, a honra que lhe é devida, porque ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluias, amém. Muito obrigada, foi uma bênção. Deus seja Amém. Eu que louvado. agradeço Uma pela bênção. oportunidade maravilhosa. Glória a Deus. Obrigado, foi maravilhoso mesmo, viu, Denise? Glória a Deus Amém. pela sua vida, Deus abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês também. Que Deus abençoe grandemente. Me põe no grupo, viu, para poder eu participar. Eu quero ouvir também nas próximas sextas, tá bom? Ah, que bênção. Deus abençoe todas vocês, viu? E que nas próximas sextas a gente conte a vitória que nós vamos receber, que recebemos, que vamos receber não, que nós já recebemos, porque o Senhor já colocou um novo cântico em nossos lábios hoje, em nome de Jesus. Amém? A paz, querida. Deus abençoe Beijão. Dê, Tchau, grandemente. manda tchau, um beijão gente. pro Isaac, Beijo. tá? Fala Fiquem que a com tia Deus. Claudinha Amém. mandou um beijão pra ele. Ah, tá. Sim, pode deixar, Claudinha. Tá Um bom. beijo. Obrigada, viu? Beijão, Deus galera. Deus abençoe. abençoe. Bom fim de Amém. semana. Igualmente, a paz, querida. Beijo, bom final de Beijo. semana. Amém.